Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa live do meio-dia, nós vamos falar sobre os irmãos que não nasceram. Esses irmãos que não nasceram são tanto aqueles irmãos que eram da mesma gestação, quanto aqueles de outras gestações. Então, nós vamos explicar cada uma dessas dinâmicas e entender a consequência disso para a nossa vida, porque muitas vezes nós temos um sentimento que a gente não consegue identificar, que não conseguimos explicar, não tem nem razão para nos sentirmos daquela forma, mas nos sentimos. Então, os sentimentos e comportamentos também que nós não conseguimos explicar podem estar ligados a essas perdas, né? A esses irmãos e irmãs que não chegaram à vida. Então, nós vamos dividir a nossa live de hoje entre teoria, né? E também vou trazer casos que eu atendi, porque é um campo onde aparece o nosso campo de trabalho dentro do olhar sistêmico, traz muitas informações sobre irmãos não nascidos, né? E o impacto desses irmãos não nascidos na nossa própria história. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, é que enviem essa live, né, convidem as pessoas para estarem conosco conhecendo esse conteúdo, porque o que acontece? Quantas vezes eu digo aqui que dentro desse campo sistêmico, né, nós somos um grande quebra-cabeça. E cada uma das pecinhas é importante. No caso dos irmãos que não nasceram, muitas vezes nós temos a dor sem saber, sem fazer a menor ideia da raiz, né? Porque pode acontecer dessa criança não ter nascido e a mãe nem saber que passou por uma gestação. Pode ser algo que aconteceu na história deles na adolescência e nem é trazido, né, no tema familiar, então não se tem conhecimento, não se dá um lugar. Pode ser uma dinâmica gemelar, que também acontece com muita frequência, né? Principalmente no início da gestação. Eu não vou mergulhar nas dinâmicas gemelares, mas eu vou trazer as principais observações que nós temos dentro desse campo para que você possa entender como isso funciona. Então, considerando esse quebra-cabeça que todos nós somos, se alguém do meu sistema não está sendo visto, reconhecido ou percebido, esse impacto de que está faltando alguma coisa, eu não sei exatamente o que, pode afetar o meu comportamento em diversas áreas da minha vida. Por exemplo, imagina que, já falamos isso, começamos a falar sobre isso na live anterior, né, que a gente também falou de irmãos. Imagina que eu tive um irmão antes de mim que não nasceu. Então, algumas dinâmicas que impactam nessa questão. Vamos imaginar que era uma gestação sabida, desejada pelos meus pais, e por alguma razão esse irmão não ficou. E na sequência eu nasci. Muitas vezes o peso para que eu dê certo é muito grande para mim. É um peso que pode ser colocado pelos pais, né? Às vezes a mãe tem um cuidado tão grande com essa criança para que ela não, entre aspas, não caia no chão com medo de perdê-la. E às vezes, por outro lado, a mãe tem um medo de conexão e de vínculo porque sofreu muito com aquela perda anterior. Então, ela cria uma resistência imperceptível e inconsciente, mas que é sentida e percebida pela criança. Depois, nós temos aquela dinâmica do ter que dar certo a qualquer custo, né? Vamos imaginar para vocês entenderem. Imagina uma família onde os pais se programaram para ter 3 filhos. E aí, aquele que seria o terceiro filho não nasceu. Entende que se eu sou a 4ª gestação, eu nasci porque o meu irmão não nasceu, né? Essa 4ª gestação só aconteceu porque a 3ª não chegou ao final. Então aí fica um registro na nossa alma
E volto a dizer, no nosso inconsciente, de que eu nasci porque meu irmão não nasceu. E aí isso traz para mim uma responsabilidade, até mesmo uma culpa ou um sentimento de não merecimento, porque eu estou nesse lugar que era do outro. Por isso, gente, colocar as coisas nos devidos lugares e as pessoas nos seus devidos lugares é tão importante. Se eu faço um movimento e dou a esse irmão o lugar dele e vou para o meu lugar de quarto filho, eu estou no meu lugar e eu vou viver a minha vida. Sabe que muito recentemente encontraram um cachorrinho na rua. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos cachorrinhos, né? E encontraram um cachorrinho na rua, uma cachorrinha na verdade, né? Uma cadelinha, e perguntaram, as meninas da ONG perguntaram se eu não queria ficar com ela, já que eu tenho muitos dessa mesma raça. E aí trouxeram para mim a cachorrinha e ela está comigo já tem mais de ano, mas enfim, ela é absolutamente idêntica a um cachorrinho meu que morreu. Eu até já contei a história, né? Que ele foi constelado, inclusive, no processo dele de adoecimento. É uma história muito interessante, tem aí no meu feed lá de anos atrás. Mas enfim, e aí eu liguei para uma amiga minha também consteladora e falei, olha que interessante, olha como ela é ele novamente. E ela falou para mim assim, ainda que ela seja ele novamente, não se esqueça que é uma nova existência. E isso, gente, que foi essa fala para esse caso desse cachorrinho, serve muito pra gente. Porque eu sou mesmo que eu tenha nascido na sequência de um irmão que não nasceu, mesmo que os pais tenham a crença de que eu sou aquela criança de novo, eu sou uma outra existência. Então nós temos que ser muito cuidadosos, porque senão nós colocamos um peso muito grande nesse filho que vem depois, nesse irmão que vem depois, né? Que é muito vazio para ele suprir. E obviamente ele não vai conseguir suprir todos esses vazios e tapar todos esses buracos de dor, né? Aqui tem uma fala, eu não entendi, Sônia, isso é um irmão que você teve? Nasceu logo após de mim morto? Meu pai e minha mãe que fizeram o parto, minha mãe e minha avó que fizeram, meu pai e minha avó fizeram o parto, guardaram segredo, soube com 60 anos na constelação familiar. Você confirmou essa história com o seu pai, a sua avó? Você teve essa oportunidade de confirmar, né, que esse irmão nasceu morto? Porque isso é um impacto e às vezes, sabe, que a família guarda esse segredo, né, em um lugar tão fechado, mas mais cedo ou mais tarde o campo traz à tona essa informação, né, que é uma informação que você está falando aí de uma dinâmica gemelar, né? Você está falando como eu faço na constelação normalmente, né? O terapeuta faz um movimento de dar esse lugar, tem exercícios específicos que nós fazemos, né? Tem movimentos específicos dentro do campo para a gente trabalhar essa dinâmica. Então, eu acredito que eles devem ter feito com você, né? Se você teve aí com terapeutas consteladores, eles devem ter feito esse movimento com você, porque existe sim movimentos para a gente fazer de inclusão e de trabalhar essa dinâmica. Enfim, então esses irmãos, né, que aí os pais souberam que essa gestação existiu, já trazem esse peso. Agora, imagine você aqueles irmãos que os pais sequer souberam, né? Porque às vezes a mãe nem sabe que está grávida, tem um sangramento, aquela gestação não vai adiante e ela não sabe que existiu ali um ser. E isso muitas vezes nos aparece, né? E aí imagina, se você é a primogênita, né?
mas na verdade você não é. E nós temos dentro da nossa ordem de nascimento o lugar de cada um. Eu não posso ocupar um lugar que não é meu. Então, se existiu alguém antes de mim, esse lugar precisa ser dado para que eu possa ser liberada para viver só a minha vida, ao invés de ficar vivendo por dois. Outra coisa que também pode acontecer nos campos é um irmão ser aquela pessoa que olha para esse irmão que não nasceu. Então, quando a gente fala ser a pessoa que olha, é nesse lugar de sofrer, entre aspas, as compensações para dar um lugar para esse irmão, ou no seu comportamento, ou num adoecimento, ou numa dificuldade de relacionamento, mas de alguma forma esse campo vai sinalizar que algo precisa ser visto ali, que existe naquela linha, né, naquela linha de geração, alguém que não está sendo visto. E muitas vezes esse alguém não visto, por exemplo, imagina que você se casou com alguém que na adolescência ou na faculdade namorou uma moça e a moça engravidou e fez um aborto. Esse registro, essa pessoa sabe, muitas vezes não conta para a esposa, mas existiu ali uma gestação. Assim como também pode acontecer da pessoa nem saber, né? Recentemente eu atendi um caso assim, que a pessoa nem sabia que aquela mulher tinha engravidado. Então, não tinha conhecimento. Aí o campo, ele tem uma informação vibracional dessa exclusão, mas muitas vezes a pessoa mesmo não tem o conhecimento. E aí, claro, né? Quando faz esse movimento de exclusão desse filho, né? Às vezes até de forma inconsciente ou sem ter essa informação não proposital, né? Eu quero dizer, aparece essa informação, mas também se exclui uma mulher antes, né? Imagina, o que eu quero dizer para vocês é, se o meu marido, antes de se casar comigo, teve um compromisso com alguém e existiu uma gestação que não foi levada adiante, voluntária ou involuntariamente, ali existiu um vínculo. Então eu não sou o primeiro vínculo forte dele, eu sou a segunda, o que também às vezes é muito difícil para a mulher ir para esse lugar ou para o homem ir para esse lugar, porque também acontece das mulheres terem passado por isso em determinadas fases da sua vida antes do casamento. Então esse olhar para o que aconteceu, que eu tinha ou não consciência antes do meu casamento ou antes desse filho que nasce, é importante porque ele vai impactar. Alguém vai olhar para essa criança que não nasceu. Eu quero ler para vocês sobre a questão do impacto do aborto. Eu quero deixar primeiro duas imagens aqui para vocês, que são das nossas cartas sistêmicas, né? Nós temos um kit de cartas terapêuticas e essas duas dinâmicas são colocadas lá porque eu ancorei 106 dinâmicas sistêmicas e biográficas nesse jogo de cartas terapêuticas, né? Para trabalhar de forma associativa, projetiva e também você pode, se você quiser, conhecer o nosso método, o método que eu desenvolvi para esse trabalho. E aí a gente tem essas duas imagens, vou colocar mais pertinho aqui para vocês olharem, ó. Essas duas imagens, essa é uma imagem de um aborto, né, a representação, e essa da dinâmica gemelar. Quero que você veja como você se sente, como essas cartas, essas duas cartas conversam com sua alma. Olhe profundamente para elas, vê se elas conversam com a sua alma. Depois eu vou deixar a fotinha lá no Stories dessas duas imagens para vocês olharem com mais calma. Bom, e aí então eu quero ler para vocês, lembra que a gente está montando uma biblioteca e terapêutica, né? É um trecho desse livro, Olhando para a Alma das Crianças, que é do Bert Hellinger, e ele diz assim:
Os abortos provocados deixam uma marca profunda na alma, uma marca muito profunda. Isso é frequentemente renegado com os melhores motivos possíveis. E aqui, gente, nós não estamos para julgar ninguém. O que nós estamos trazendo é o impacto desse comportamento no sistema e no indivíduo, tá? Ninguém está aqui para ditar regra de tem que ser para ninguém. É só uma observação de como os campos e as pessoas se comportam depois. Isso é frequentemente renegado com os melhores motivos possíveis. A alma não escuta esses bons motivos. Às vezes, dizemos que o aborto é como um meio anticoncepcional, por exemplo, como acontece no Japão. Isso é vivenciado pelas mulheres de lá da mesma forma que aqui. Não há diferença. É vivenciado como uma intervenção profunda na alma. Crianças abortadas pertencem à família e são vivenciadas assim. Quando isso vem à tona e elas são acolhidas, o seu efeito é benéfico. Esse livro aqui, ó, Daiane, Olhando para a Alma das Crianças. Eu sempre deixo, nós temos um destaque que chama Biblioteca, se eu não estou enganada, acho que é Biblioteca mesmo, aí no nosso Instagram. Você pode olhar lá que eu já tenho a foto de todos os livros que eu já indiquei nas nossas lives e que eu li algum trecho aqui. Então essa é uma indicação, é um livro que eu utilizo muito, como vocês podem ver, né? E sugiro que vocês estudem a literatura sistêmica, estudem o olhar sistêmico, estudem o pensamento sistêmico, porque nós somos sistemas. Eu sou formada por uma série de sistemas, né? O meu próprio corpo, né? Eu tenho o sistema respiratório, digestivo, e eu preciso entender que os sistemas, eles vão ampliando. Então, eu, enquanto indivíduo, tenho uma série de sistemas. Cada órgão e cada sistema dentro de mim é formado por sistemas, né? Eu faço parte de um sistema familiar, eu faço parte de um sistema profissional, eu faço parte de um sistema relacional, de um sistema feminino, eu faço parte do sistema terapêutico. Então nós vamos fazendo parte de sistemas e eu preciso entender essas dinâmicas dessas engrenagens desse sistema para viver uma vida com leveza, tá? Bom, então nós falamos aqui desses filhos que não nasceram, que os pais tinham ou não conhecimento e que depois nasceram outros irmãos e o impacto disso. Uma coisa que traz um impacto muito grande, gente, é quando a família perde um filho e no seguinte coloca o nome daquele anterior. É como se existisse ali uma exclusão de um ou de outro, né? Pensa, os dois com o mesmo nome. É importante se observar isso, porque cada um tem que ter o seu lugar. Então, ainda que você tenha filhos com o mesmo nome, lembre-se de olhar que são lugares diferentes, vivências diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, energias diferentes. Não queira que um filho seu substitua outro filho, né? E dito isso, nós temos então essa dinâmica dessas gestações de irmãos que não estavam na mesma gestação do que eu, mas também nós temos dinâmicas gemelares, né? Hoje a ciência já reconhece e nós temos cada vez mais aí informação de sistemas gemelares, né? Se vocês digitarem no Google gêmeos não nascidos, você vai ver inclusive aquela situação, né, que nós chamamos quimera, que o nome vem da mitologia, mas representa duas num corpo de um, porque às vezes um irmão absorve o outro. Tem um caso na minha família, né? Meu irmão tinha um negocinho, tipo um cravinho, né? E aquilo foi mexendo e não era o cravinho e foi mexendo mais. E aí falou, não, vamos ter que ir no médico para tirar isso, né? Não é um cravo. E era uma massa que tinha dente e cabelo. Ou seja, ali existia uma outra vida, né?
que foi absorvida pelo corpo dele durante a gestação. Agora, nós vemos casos, teve um caso muito famoso nos Estados Unidos, de uma mãe que estava brigando na justiça com o pai por pensão, essas coisas, o pai dos filhos, não sei se ela tinha 4 ou 5 filhos. Esse caso saiu, já não me lembro se foi no Fantástico, num Globo Repórter, assim. E aí, nos Estados Unidos, eles fazem os exames nos filhos para ver se são todos daquele pai e tal. E o exame dava que ela não era mãe dos filhos. E aí ela levou o obstetra. E o obstetra falou, fiz todos os partos dela, esses filhos são dela. E aí foram fazer exame. O resultado que o útero dela dava era diferente do resultado que o sangue colhido normalmente dava, porque ela tinha absorvido um irmão. Recentemente, não sei se foi na China ou na Índia, que a gente vê muita divulgação desses casos, tinha no cérebro da criança, tinha lá o feto do irmão. Vocês podem procurar no Google que vocês vão achar essas quimeras, né? Esses irmãos onde um absorve o outro. E o que isso significa? Significa que no útero, então, eu não estava sozinho. E quando nós estudamos as dinâmicas intrauterinas, nós vemos que isso é muito possível, porque a gente sabe que no começo da gestação, o corpo da mulher pode absorver o feto, né? Pode absorver um dos fetos, ela pode sangrar essa criança, né? Esse embrião, e ele pode, como a gente contou, ser absorvido, né? Absorvido, um corpo pode absorver o outro. No caso, ela tinha um DNA do irmão e um dela. Era essa a dinâmica. Alguém perguntou aqui se eles eram filhos do irmão dela. A situação é que ela tinha 2 DNAs, né, no corpo. Recentemente também eu vi um caso de um criminoso, né, que eles tentavam fazer o exame para provar que ele era a pessoa que estava cometendo crimes, né, com mulheres, e o exame não dava. E aí eles fizeram o exame em outra parte do corpo, se não me engano foi no sêmen, e aí descobriram que ele era uma quimera. Ele tinha absorvido um irmão e ele tinha 2 DNAs. Vocês vão achar isso aí. A ciência já tem casos assim, inclusive você vê fotos, né, de crianças que nascem com partes a mais porque absorveram um dos irmãos, tá? O que eu tô dizendo aqui é algo que a ciência já tem trazido muito pra gente, tá? Então não é algo que eu tô tirando da minha cabeça. E eu quero mostrar para vocês, trazer um textinho desse livro, tá? O Gêmeo Solitário. Lembrando que eu coloco as fotos, viu, gente? Lá no nosso Destaques em Biblioteca. E aí eu quero ler para vocês como que se sente, né? Características do sentimento desse que se chama esse gêmeo solitário, né? Aquele que nasceu e o irmão não nasceu. A maioria dos gêmeos solitários é bastante empática, com antenas apuradas que percebem o que sentem as pessoas ao seu redor. Há outros sentimentos profundos que são muito peculiares a um gêmeo solitário e que o acompanham desde pequeno e durante a vida. Esses velhos companheiros sentimentais podem ser a solidão, a melancolia, a tristeza, chegando até a depressão, raiva, culpa e o anseio por alguma coisa perdida, deixando um enorme vazio. O sentimento de que falta alguma coisa pode levar a pessoa a uma busca incessante durante a sua vida. Então, gente, o que acontece quando nós percebemos essa dinâmica desse gêmeo? Muitas vezes ele sente uma falta, mas não sabe de onde, do quê. Por quê? Porque o nosso neurocórtex, ele demora até os nossos 20 e poucos anos para se formar.
E é ele que nos traz essa imagem, essa certeza, essa cognição, né? Até então nós temos o nosso sistema límbico, que é o nosso sentir. Então, muitas vezes, a pessoa chega para a gente em atendimento e fala: nossa, eu sinto um vazio desde sempre, sem explicação. Eu não tenho nem por que sentir um vazio, porque eu tenho tudo, mas sempre me parece que está faltando alguma coisa. E muitas vezes esse estar faltando é essa companhia intrauterina que não ficou. E aí eu não tenho nem como provar isso, a não ser não sentir dentro da minha alma, entende? Porque eu vou percebendo que me falta alguma coisa. É como se eu nascesse tendo deixado alguém para trás. E isso é tão interessante, gente, que desperta várias dinâmicas na própria criança. Uma outra coisa que desperta também é eu transferir para minha mãe essa demanda dessa companhia no útero. Então vamos imaginar, eu tive um irmão que não nasceu e quando eu nasço eu vou demandar da minha mãe além daquilo que seria de uma mãe, porque eu estou pedindo a ela que também supra em mim o vazio desse irmão que não ficou. Então, muitas vezes, as mães também nos procuram e falam assim: mas eu fiz tudo, eu fui absolutamente presente, eu fiz além das minhas forças. E o filho ou a filha ainda sentem que a mãe não fez o suficiente. Mas por quê? Porque essa mãe está ocupando o lugar não só dela como mãe, como desse irmão que não ficou. Nesse lugar desse irmão que precisaria ser suprido por essa mãe e ela não deu conta. Então nós temos, uma das dinâmicas é nessa relação. E eu também posso, do mesmo jeito que eu transferi para minha mãe esse irmão, eu ir transferindo esse irmão para outras pessoas, né? Eu posso transferir esse irmão para um amigo, eu posso transferir esse irmão para algum colega de trabalho, eu posso transferir para um primo, para uma prima. Normalmente, Arlia, aparece no campo, né? Dentro do trabalho sistêmico. A gente pode observar isso dentro do trabalho sistêmico. Como ajudar esse filho que transfere? Pois é, tudo de uma forma terapêutica, né, gente? Todas as nossas percepções, elas depois são trabalhadas de uma forma terapêutica. Então, assim, não tem como você fazer autoterapia. Isso não tem como. Não tem como você trabalhar um trauma e uma dor sozinho. Isso é algo que eu bato muito na tecla. Por quê? Porque nós temos um sistema de proteção, né? Nós temos esse sistema de proteção. Nós temos um sistema de proteção que nos impede, nos protege da dor, né? Então, por exemplo, eu peguei uma vez uma frigideira quente. Eu não vou pegar outra vez porque eu tô me protegendo, porque eu sei que dói. Imagina se eu vou conseguir acessar um trauma sozinho. Por isso que eu preciso de um terapeuta, um bom profissional, honesto, bem formado, que saiba o que está fazendo, para pegar na sua mão, ir lá nesse lugar e te trazer de volta. Porque também não adianta eu abrir o trauma, arrancar a casca da sua ferida e te largar na dor. Faz parte do processo terapêutico eu te levar e te trazer de volta, né? Então fiquem muito atentos a isso, porque muitas dinâmicas retraumatizam, deixam a pessoa nesse lugar e não trazem ela de volta. Abrir um portal de percepção é importante, mas também é importante que o terapeuta saiba falar para essa pessoa: agora você precisa sair daí. E é preciso fazer assim, 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 ou assim, 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 e ir para esse lugar, passar por esse processo, ter esse comportamento, fazer esse exercício. Então, assim, o terapeuta, ele tem que levar e trazer.
né? Existe uma condução, existe um acompanhamento terapêutico para você trabalhar os traumas. Não é um virar de chave, gente. Não é. É um tempo de cicatrização. É um tempo de acolhimento. É uma mudança de comportamento, de olhar. É uma percepção. Pode levar muito tempo, entendeu? Mas sozinho, não. Sozinho não dá para ir. Então, fiquem muito atentos com quem diz que você não precisa de terapia, que psicólogo não é importante, tá? Muito cuidado com isso. Existem muitos bons terapeutas que não são psicólogos, existem muitos psicólogos que são excelentes terapeutas, posso indicar vários para vocês, inclusive a mim mesma, que me considero uma boa profissional. Mas o que é importante é você saber a quem você está entregando a sua alma. Porque dentro do processo terapêutico, a gente vai na alma do outro e arranca a casca. Então, é importante que você saiba quem é a pessoa que você está permitindo entrar na sua vida para que você possa sair desse lugar melhor do que você entrou, tá? Isso é algo que eu gostaria muito que vocês tivessem ciência. Como em todas as áreas, nós temos bons e maus profissionais. Saibam muito bem na mão de quem vocês estão entregando a sua vida, tá bom? Então, falamos sobre essa dinâmica, né? Dessa transferência para a mãe ou para as outras pessoas que é possível acontecer, assim como também no meu próprio relacionamento amoroso, eu posso estar demandando além, né? Eu posso estar demandando do meu parceiro ou da minha parceira que ele faça além do que um parceiro ou uma parceira faria. Eu posso estar demandando como irmão, né? Eu posso estar demandando de um outro lugar. E isso também pode conversar com dinâmicas intrauterinas. Então, gente, chegamos ao fim da nossa live de hoje. Eu quero convidar vocês com muito amor para a live de amanhã. E também quero convidá-los a conhecer o trabalho do Instituto, né? Nós temos várias formações, temos cursos complementares de terapeutas, temos comunidades para quem não quer ser terapeuta, mas quer trabalhar as próprias questões em diversas áreas. Então eu te convido com muito amor a conhecer o nosso trabalho, que é feito com respeito ao outro. Até amanhã, um beijo grande, a live vai ficar salva. Encaminhe essa live para quem você sentir que vai fazer a diferença, tá? Um beijo grande. Até amanhã, gente. Tchau.